E por vezes eu fui chamado de louco, de maluco, né, quando eu dizia que a tecnologia teria sim um importante papel no desenvolvimento das atividades jurídicas. E foi interessante que naquela época foram poucas as pessoas que se atentaram para isso. Você imagina, falar de inovação em 2014 ainda era algo muito novo, né? Doía de alguma forma você falar para o advogado que ele deixaria de fazer algumas atividades, né? Claro que seriam aquelas atividades mecânicas, repetitivas, e por óbvio, né? Acho que é importante deixar claro que o advogado ele é insubstituível, né? Acho que não existe a menor hipótese da tecnologia substituir o advogado, exceto aqueles advogados que de fato não acompanharem essas tendências, né? Não se atualizarem sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? É impressão minha ou a advocacia comparada com outros setores, outros segmentos, ela ainda parece que está bem atrasada em relação à inovação? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, eu acho que os últimos 5 anos eles foram fundamentais, né, quando a gente fala de inovação no direito, né? Eu acho que a gente começou a ter uma nova perspectiva em relação aos impactos que a tecnologia oferece e quais são os benefícios também que ele traz para o dia a dia do advogado. Quando a gente fala de tecnologia, eu sempre digo que ela tem duas perspectivas, né? Um é aquele que impulsiona o que o advogado faz, desenvolve, entrega, maximiza o valor percebido pelo cliente, e o outro lado são as oportunidades que essas tecnologias também oferecem para o direito, né? Quando você fala de metaverso, quando você fala sobre cidades inteligentes, NFTs, blockchain, são todas essas oportunidades que a tecnologia oferece para o direito, né? Mas a pergunta que eu coloco é: o quão preparado, né, os advogados estão, né, para discutir sobre os aspectos jurídicos, né, que envolvem, né, essas tecnologias? Para mim foi um impacto muito grande ver a forma como os advogados desenvolviam as suas atividades, né, da maneira mais rudimentar possível, como você bem falou, do botão salvar como PDF, né? Então, pasme, né, isso ainda é uma realidade, né, em algumas advocacias do Brasil e do mundo. E acho que, só fazendo um paralelo aqui, acho que é importante destacar que quando a gente olha, né, o nosso cenário nacional, né, a gente acha que, de fato, a gente está muito atrasado. Mas, na verdade, essa é uma realidade global. É claro que existem algumas particularidades de um mercado e outro, mas a gente tem aqui um mercado em desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso é que a gente ainda tem muita oportunidade, né? O direito está caminhando, está se desenvolvendo, os advogados estão se familiarizando com essas tecnologias. Voltando, né, para a minha entrada dentro da advocacia, foi muito interessante porque eu sempre fui muito questionador, né? Então, olhar para aquele cenário me fez com que eu começasse a identificar oportunidades. E foi muito interessante porque muitas das tecnologias que à época eu implementei, né, eu estou dizendo de 2011, 2012, né, soluções como soluções de analytics, né, soluções de BI, já eram, né, tecnologias consagradas, né, por décadas, né, e pro direito soava como uma novidade. Em 2014, eu criei um grupo no LinkedIn que chamava Inovações para o Mercado Jurídico. E por vezes eu fui chamado de louco, de maluco, né, quando eu dizia que a tecnologia teria sim um importante papel no desenvolvimento das atividades jurídicas. E foi interessante que naquela época foram poucas as pessoas que se atentaram para isso. Você imagina, falar de inovação em 2014 ainda era algo muito novo, né? Doía de alguma forma você falar para o advogado que ele deixaria de fazer algumas atividades, né? Claro que seriam aquelas atividades mecânicas, repetitivas, e por óbvio, né? Acho que é importante deixar claro que o advogado ele é insubstituível, né? Acho que não existe a menor hipótese da tecnologia substituir o advogado, exceto aqueles advogados que de fato não acompanharem essas tendências, né? Não se atualizarem sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!